Olá, eu quero saudar a você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para dar início a uma programação nova na Rádio TV Web Manaim e que nessa programação, através inclusive do nosso YouTube, nós iremos apresentar aqui um assunto novo, um assunto que vai certamente ser útil para todos aqueles que estão participando conosco, que participam conosco nas nossas mídias sociais e toda a programação da Igreja Cristã Maranata. Mas, particularmente, este assunto é um assunto que vai tratar muito de perto da questão comportamental, porque nós estaremos falando a respeito de ética. A palavra ética, que é uma palavra que normalmente é definida como uma reflexão sobre a questão moral, no sentido de que moral trata-se daquele conjunto de regras que naturalmente orientam as pessoas na questão de conduta humana. Só que a nossa diferença é que nós não vamos falar simplesmente de ética, nós vamos falar sobre a ética do crente em Jesus. E quando falamos do crente, está incluído aqui aqueles que creem em Jesus, aqueles que ainda não creram, mas ainda vão crer em Jesus. Então, de maneira que nós vamos falar sobre a ética do crente. Como podemos ver aqui, a nossa programação, eu quero agora apresentar o nosso companheiro que está aqui conosco, o pastor Luiz Fernando Pita, que ele está participando conosco da nossa programação. Hoje eu e ele estaremos aqui juntos e também eu quero cumprimentá-lo aqui. Pastor Pita, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, Gilson, paz do Senhor, irmãos que estão assistindo. Para nós é uma honra e um prazer, uma bênção poder participar de algo tão importante, que é falar sobre ética do crente. Amém, muito bom. Isso é uma bênção porque, veja bem, na verdade, a nossa programação, para deixar aqui já nesse primeiro contato, um esquema da nossa programação, nós iremos falar aqui hoje sobre a ética do crente, no sentido geral. Como que o crente se comporta com relação à sociedade, com relação à família, com relação à igreja e com relação a vários locais onde o crente em Jesus, ele é ali uma testemunha do Senhor Jesus através do seu comportamento, ou seja, da sua ética. E nós iremos depois fazer algumas abordagens específicas também. Por exemplo, nós iremos falar sobre a ética ministerial, ou seja, a ética do pastor. Quem é o pastor na vida da igreja, como ele se comporta, como é que nós consideramos o pastor na vida da igreja. E também, logo depois, iremos falar sobre a ética dos obreiros da igreja, os obreiros diáconos da igreja. Também falaremos sobre os grupos que atuam na igreja, grupos de evangelização, grupos de louvor, instrumentistas. Também as professoras de classe, qual é a ética das professoras de classe, como elas devem se comportar. Depois também iremos falar sobre a ética dos homens da igreja, que nós chamamos de os varões da igreja. Também temos um aspecto também de ordem ética para abordar posteriormente sobre as senhoras da igreja, as irmãs da igreja. E até mesmo os nossos jovens da igreja, nós iremos ter uma abordagem muito específica a respeito do comportamento, da ética entre os nossos jovens da igreja. Mas antes de então, logo agora, introduzindo este assunto e passando aqui este programa, ou seja, esse esquema do nosso programa, nós vamos então falar aqui sobre a ética do crente, mas vamos inicialmente ler um texto bíblico. Vou pedir para o pastor Luiz Fernando para ele fazer aqui a leitura do texto bíblico em Provérbios, aqui no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 19. Por favor, pastor Fernando. O texto diz: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Amém, muito bom. Isso é maravilhoso, a gente basear na Bíblia, já que se fala da ética do crente, Nós vamos basear na Bíblia, né, A gente não pode esquecer que esse texto foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Uma sociedade diferente, uma terra diferente, até debaixo da velha aliança, mas a ética não mudou. Então, como que é maravilhoso, o nosso Deus não muda, Gilson. E o comportamento do servo diante das coisas de Deus também não muda. Você vê que Provérbios e Eclesiastes, 3000 anos atrás, Salomão ali juntou as melhores práticas e o Senhor revelou a ele mesmo. E nós temos o exemplo do texto que nós lemos aqui. E não poderia ter outra pessoa mais apropriada para escrever a respeito da questão ética dentro dos Provérbios,
porque o rei Salomão foi aquele rei que reinou, né, durante 40 anos, sem nenhum conflito. Os conflitos eram resolvidos com a ética, com a sabedoria, com o comportamento das pessoas. Até mesmo eu já ouvia em relatos de sociólogos que relataram que se nós tivéssemos hoje uma sociedade baseada em todos os princípios dos provérbios de Salomão, o sociólogo dizia assim que essa sociedade não teria conflitos, como na verdade não teve nos dias de Salomão. É muito interessante, né? Por exemplo, o testemunho da rainha de Sabá, que veio de longe, porque ouviu falar sobre a ordem, a organização, a decência, o comportamento da casa de Salomão, e quando ela chega lá, ela testemunha dizendo, eu ouvi falar, não acreditei, mas cheguei aqui e vi que é muito melhor, muito melhor. E isso é muito maravilhoso, porque Salomão realmente, ele é tipo do Espírito Santo. Na tipologia bíblica, Salomão assume a tipologia bíblica do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Esse Espírito Santo o Senhor nos dá para vivermos a obra maravilhosa de Deus. Muito Isso é muito bom. Mas então, falando sobre a ética do crente, é importante observar que ela é um conjunto de regras, naturalmente, que leva as pessoas ao comportamento, ou seja, o que a pessoa tem que fazer de bem e o que ela tem que evitar de fazer de mal. E a prática da ética, naturalmente, ela leva a pessoa a atingir um grau de distinção, o homem ou servo, o homem, a mulher, servo ou não. Quando ele pratica a ética no comportamento dele, ele tem mais distinção, ele tem mais firmeza. Ele é visto como uma pessoa de mais firmeza. Aliás, é uma coisa, Fernando, que a gente percebe, pastor Fernando, que não é uma coisa muito comum, né, nos dias de hoje. Não. Porque nos dias de hoje percebe-se que não há assim, um cultivo muito dedicado de determinados preceitos elementares assim, de civilidade, né? E o Senhor nos dá a ferramenta, pastor Gilson, maravilhosas para nós vivermos essa ética. Porque quando nós aceitamos Jesus, se você está falando do crente, nós estamos falando do crente, nós estamos falando daquele que teve uma experiência de salvação em Cristo Jesus. Verdade. É uma nova criatura. Se o cara não tinha um comportamento adequado antes, ele passa agora a ter. Por quê? Porque ele foi transformado pela operação maravilhosa de uma nova criatura. Essa é uma ferramenta. Outra ferramenta é o batismo com o Espírito Santo, porque o Senhor toma sobre nós o seu Espírito, nos dando a direção. Outra ferramenta é a Igreja Corpo de Cristo. Nós vivemos num ambiente que é santo, uma igreja que está sendo preparada para o arrebatamento. É algo maravilhoso, ou seja, nós não estamos sozinhos nisso. Verdade. A ética do crente faz parte dessa caminhada maravilhosa em busca do arrebatamento que a igreja vive. Muito bom, muito bom. Pois é, então nós poderíamos, por exemplo, quando a gente fala sobre a ética do crente com relação à questão de costumes, de deveres, né, do crente, então a gente pode, vamos dizer assim, classificar isto dentro de determinados ambientes que o crente em Jesus está sempre se defrontando com esses ambientes. Um desses ambientes é a vida dele, a vida particular dele. Isso. Como é que é a vida particular do crente com relação à questão da ética? Como ele pode ser ético com relação ao comportamento pessoal dele, a vida pessoal dele? Então, que pessoa que ele é? Se ele é uma pessoa humilde, se ele é uma pessoa sensata, se ele é uma pessoa que tem discrição, né, se ele é uma pessoa que só fala o que convém ou fala o que não convém. Então, isso realmente é um aspecto que a gente vai já começar aqui a discorrer sobre essa parte do assunto. Você tocou num assunto, pastor Gilson, que é fundamental. Eu me lembro de um sepultamento de um senhor numa das igrejas nossas, e que eu conversei com um familiar dele, que no caso foi a mãe. A mãe não era serva, mas no culto de sepultamento na igreja ela foi. E depois ela confidenciou numa conversa dizendo assim: eu fiz questão de vir a esse culto, é meu filho, mas eu conheci ele antes de fazer parte dessa igreja e conheci depois, e eu vi a transformação que Deus fez na vida dele. Que testemunho maravilhoso é a presença de Deus
na vida do servo, do crente, vamos usar a figura. Que coisa maravilhosa. Testemunhos no ambiente de trabalho, pessoas que dentro do ambiente de trabalho são respeitadas. Às vezes a profissão dele, ele não é o chefe, ele não é ali o que comanda toda aquela equipe. Às vezes é uma pessoa simples, mas ele é respeitado pelo testemunho que ele dá, testemunho exatamente do servo. No ambiente na escola, numa universidade, que o jovem está ali exposto a tantas novidades e muitos ali escolhendo para onde vai, o servo ele já sabe aonde ele vai e ele tem um testemunho maravilhoso. Nós convivemos com isso e vivemos coisas maravilhosas em ambientes específicos, mas tudo está ligado a essa presença maravilhosa do Senhor na vida do crente. Na vida do crente, exatamente. E que interessante, isso leva naturalmente o crente não só a questão de testemunho, mas a maneira como o Espírito Santo age na vida do crente leva o crente a ser diferente. Isso. O que é ser diferente? O crente normalmente, ele é mais sensato, o crente verdadeiro, né? Ele é sensato, ele é discreto. Ele não é aquela pessoa de falar muito, ele fala só o que convém. E outra coisa, principalmente no trato com as pessoas e também no trato com os irmãos da igreja, com a própria igreja, né? Isso. Ele é aquela pessoa que não é dado a assuntos, vamos dizer assim, assuntos que não edificam, que não trazem nenhum proveito. E outras coisas que não edificam. Isso porque mesmo. Existem duas palavras interessantes, que são as seguintes: uma coisa é espiritualidade, outra coisa é espirituosidade, né? Isso. Eu não sei se tem diferença, mas o espirituoso, ele é sempre engraçado, ele é sempre, né, aquela pessoa que tem no comportamento dele, ele já automaticamente já parte para o lado espirituoso. Mas tem o espiritual. O espiritual é aquele que já leva as coisas mais para o lado das coisas do Senhor, tem sempre uma resposta mais segura, né? É o crente espiritual. Então isso está dentro da ética do crente. E isso faz parte do testemunho. Nós vivemos um momento em que nós estamos lançando a semente, falando do Senhor, convidando as pessoas. Uma ferramenta maravilhosa de testemunho é isso que você falou, é a espiritualidade, o servo, que ele é notado, a diferença, o comportamento dele. Por que ele é assim? A pessoa vai descobrir que é um servo e ele vai, na hora do convite, na hora de uma palavra do Senhor, que está mandando ali de um testemunho, ele vai aceitar por causa exatamente dessa ética que faz parte da operação do Senhor na nossa vida. Eu convivi uma vez com um irmão numa repartição de trabalho, né? E que ele era uma pessoa tão ética, em função da vida espiritual, em função de ser um crente, as coisas com ele eram muito coerentes. Ele era uma pessoa assim, de muita ética, ele não falhava com as pessoas, ele era sincero no que dizia e tudo. Aí um dia eu ouvi um outro colega falando, né, num grupo assim, falando a respeito desse irmão, e dizia assim: rapaz, ele é barra limpa, olha que ele é barra limpa. É uma expressão aí comum, né? A maneira dele se comportar, né, a ética dele, levou o outro a chamá-lo por esse nome. Eu não quis entender o que era barra limpa, mas imaginei que no mínimo era alguma coisa boa, né? Muito boa. Coisa boa com relação à ética do servo, né, do crente, né? E aí o outro ele terminou falando assim: é pena que ele é crente. Você vê o que enfrenta, né? O crente que é ético, até essas coisas ele enfrenta, né? Eu trabalhei numa empresa que eu escutei de uma pessoa que era um alto dirigente, um diretor da empresa. Ele virou, tinha eu e tinha outros servos que trabalhávamos ali. Ele virou num momento e disse: eu não posso confiar em vocês porque vocês não têm falhas, vocês não traem a esposa, vocês não vão beber depois da hora enchendo de bebida alcoólica, vocês não jogam, vocês não falam mal dos outros. Eu não tenho como buscar alguma coisa contra vocês para poder barganhar alguma coisa a nível ali de empresa, né? Eu achei aquilo interessante, o testemunho de uma pessoa, né, de fora, olhando assim, mas
esses caras não falham. Lógico que nós temos falhas, enormes falhas, mas para um homem do mundo, o que é comum não é comum para o servo. O que é tão fácil nós fazermos, né? Respeitar nossas esposas, não se misturar com jogatina, com bebida, com negócio. Para nós é um prazer estar na igreja, servir ao Senhor. Que testemunho maravilhoso quando a gente pode ouvir essas coisas, né? Muito bom. Muito bom. Muito bem. Você está participando conosco, né, da nossa programação A Ética do Crente. É um programa novo, nós estamos apresentando, mas que tem sido, está sendo e continuará sendo muito útil para o aprendizado de cada um de nós no nosso comportamento com relação à condição de crentes em Jesus Cristo. Mas continuando, pastor Fernando, um aspecto interessante que poderíamos também abordar a respeito do crente, da ética do crente, é com relação à honestidade, ou aquilo que ele recomenda fazer, ele realmente, vamos dizer assim, ele pratica aquilo que ele recomenda, ou seja, ele é honesto consigo mesmo. O que você está falando é uma coisa muito importante. Ele tem um comportamento só, tanto na igreja, quanto na sua família, quanto no ambiente de trabalho. Coerente. Ele não muda. Ele é uma coisa na igreja, bonitinho ali, né, tratando ali os irmãos, falando ali, e lá fora ele não tem essa coerência. Ele age diferente conforme o mundo dá. O crente, ele não faz isso. Ele é constante, porque a presença do Senhor nos acompanha. É o Deus Emanuel, né? O Senhor conosco, nos dando essa bênção. E Gilson, me permita, isso é muito bom na vida profissional, porque quem tem responsabilidade sobre uma empresa, alguma coisa, procura pessoas honestas. Eu, particularmente, eu sei que você também, já fomos colocados em situações porque somos servos. E a pessoa sabia que podia confiar, não porque nós éramos melhores, mas porque havia uma ética do Senhor nas nossas vidas. Isso é importante demais. Isso tem um aspecto também de integridade, né? Porque quando a pessoa recomenda uma coisa que ele pratica, ele tem mais autoridade naquilo que ele recomenda. E o que é interessante é que, portanto, ele é coerente. As pessoas vão ver que ele faz uma recomendação sobre o que deve ou não deve fazer, mas ele está vivendo aquilo, ele tem testemunho daquilo que ele está recomendando. Então isso é uma questão de honestidade e até de integridade. O que é integridade? É você ser a mesma pessoa em qualquer lugar. Exatamente. Quando a pessoa vê um homem íntegro, ela está vendo uma pessoa que não tem, ele não destoa uma coisa da outra. Por exemplo, se ele é uma pessoa que tem, na sua integridade, ele tem um certo comportamento, um certo procedimento, então em outro lugar onde ele estiver, vai se ver que por ele ser íntegro, ele vai ter também o mesmo procedimento, na mesma situação. E isso é maravilhoso, Gilson, porque ao mesmo tempo que podemos sofrer algumas perseguições, porque isso choca alguns, né? Por outro lado, o Senhor nos honra, porque nós podemos ver um testemunho, por exemplo, Daniel e os seus amigos foram colocados em situações de destaque, escrito ali no livro de Daniel, porque o Espírito do Senhor estava sobre eles, e eles tinham uma ética de um Deus, embora estando escravos, eles eram escravos, eles não eles funcionavam, eles estavam vivendo uma profissão, não. O rei de Babilônia podia fazer o que quiser com eles, mas o Espírito Santo do Senhor estava sobre eles. E eles não se contaminaram, porque para o judeu, no Velho Testamento, a comida era uma parte importante naquilo que o Senhor pedia para eles servir. Como que o Espírito os honrou, como que o Senhor os honrou. Isso hoje é algo especial, Jesus. Existe também no Velho Testamento um exemplo notável de integridade e de ética, no sentido de ser honesto com o que crê e com o que faz, que foi o exemplo de Abraão. Todos os lugares onde as pessoas armavam suas tendas e vamos dizer assim, para descansar ou repousar à noite ou coisa assim, a tenda de Abraão tinha algo que era diferente dos outros acampamentos, porque a tenda de Abraão tinha o altar erigido. Aonde ele ia... Então, onde ele ia, as tendas dele, do pessoal que estava com ele, eram identificadas pelo altar erigido ao nome do Senhor.
Então isso mostra a condição nossa de ética em termos de comportamento, porque nós como servos, nós temos que ter esse altar erigido em todo lugar onde estivermos. Por exemplo, se eu for um médico, eu sou um médico, digamos, né? Se eu fosse um médico, eu estaria lá no meu consultório, e lá no meu consultório eu sou médico, não tem problema, eu vou atender meus clientes e tudo. Mas lá eu não posso deixar de ter o meu altar erigido, eu não posso deixar de ser pastor. A presença do Senhor nos faz muito bem em todas as fases da nossa vida. Você citou Abraão, há uma passagem bíblica que nos fala que na peregrinação de Abraão, Abraão viu o rei, acho que do Egito, viu Sara e achou muito bonita e a tomou como esposa. Rei do Egito, e o Senhor pesou a mão sobre a casa do rei do Egito, e depois, quando ele soube que Sara era, além de irmã, porque eles eram nesse sentido, né? Era esposa de Abraão, ele devolveu e ore ao teu Deus por mim. Que testemunho! Você falou dos altares, aonde ele ia, né? Exato. A presença de Deus nos honrando, a presença de Deus nos defendendo a continuar a viver na sua presença. Isso é maravilhoso, Gilson. Tem um outro aspecto interessante também na ética do crente, que é a questão de ele ser, vamos dizer assim, ser acolhedor, ser assim, serviçal. É aquela pessoa que está sempre pronta a prestar um serviço na condição de crente. Eu até me lembro de um irmão nosso que é médico, um caso que aconteceu com ele, de ele como médico, tinha um carro à frente dele e o semáforo estava vermelho, então o carro estava parado. Mas na hora que abriu, ele precipitou um pouco e bateu na traseira do carro seguinte. E naturalmente ele saiu dali do carro, foi lá, ele como médico e como servo, ele perguntou assim ao pessoal: por favor, alguém aí se machucou? Aí o motorista, que era o chefe de família, tinha até criança dentro do carro, ficou admirado com a pergunta dele, porque disse: interessante, o senhor está preocupado com vidas, o senhor deve ser uma pessoa diferente. Então é a ética do crente. O crente ele vai em primeiro lugar naquilo que está dentro da condição dele, de ética dele. Se fosse outro, talvez chegasse lá e olhasse por outro aspecto, né? Olhasse pelo aspecto do prejuízo. Deu algum prejuízo, eu vou pagar e tal. Não, a primeira pergunta dele foi: alguém se machucou? Ele disse: porque eu sou médico e sou crente. Então, por isso a minha preocupação é com as pessoas. O motorista ficou maravilhado com a colocação dele. Então, veja o que é a questão do servo, que ele é serviçal, ele é acolhedor, ele é prestativo nas coisas que ele defende como crente, na condição dele como crente. E você está falando uma coisa, Gilson, que a gente sabe que o Senhor está às portas. A igreja fiel não vai viver as dores, mas o início das dores. E nos fala em Mateus ali, pai contra filho, filho contra pai, angústias das nações. Nesse ambiente, o testemunho de um servo tem uma importância maravilhosa, porque não é entregar um folheto, chamar para uma igreja, o próprio comportamento, as pessoas diferenciam, porque eles estão tão angustiados, ambientes que eles vivem de disputas de tal coisa, quando ele toma contato com o servo, isso é maravilhoso. É verdade. O Senhor nos dá essa graça quando a gente procura caminhar na presença desse Deus a cada instante, em todos os momentos da nossa vida. Você imagina como que seria antiético uma pessoa precisar da sua ajuda? Meu irmão, eu gostaria, você é um crente, eu gostaria que você fizesse uma oração por mim. Pronto. Não pode negar isso. Negar isso é antiético para o crente. Ele, como crente, ele não pode negar isso. De jeito nenhum. É um favor, é um trabalho, é um serviço que ele presta como crente em Jesus. Se ele negar isso, ele está antiético, ele está fora da ética do crente. Ou às vezes a pessoa até que pede um conselho, né? Uma pessoa de fora vê que ele é crente, então se dirige a ele, às vezes pede até uma palavra: você é crente, eu tenho uma dúvida assim, sobre a Bíblia. Agora não tem tempo não, depois eu te falo. Não pode ser, isso é antiético. Isso faz parte desse testemunho, faz parte. A gente está chamando de ética, né? Mas isso está dentro do nossa vida diária, né? É o comportamento, né? Dentro do nosso comportamento, porque orai sem cessar.
Paulo recomenda, né? E se uma pessoa ímpia vem nos pedir para que nós oremos em favor dele por algum assunto, isso é maravilhoso. A gente pode ali orar e o Senhor operar uma bênção e a pessoa conhecer e abrir o coração para conhecer o nosso Deus. Então nós não podemos de maneira nenhuma fechar essas portas. Não pode, exatamente. Porque quem sabe não é uma porta que o Senhor está abrindo para uma evangelização, para um testemunho e para a pessoa saber que Deus está na nossa vida e o nosso Deus é um Deus vivo. Isso é uma questão até, vamos dizer assim, não tanto de mostrar a boa educação, mas também, vamos dizer, inteligência, né? E amor para com os outros, né? Com as outras pessoas e principalmente se forem irmãos de igreja, né? Isso é muito importante. O que nós estamos conversando aqui é o dia a dia da vida do servo. Exato. E uma coisa que nós estávamos conversando um pouco antes do programa, quando a gente estava definindo os pontos, né? Nós estamos vivendo o que o Senhor nos manda viver, tanto na igreja como fora da igreja. Não há diferença. É um padrão só. É verdade. Nós vivemos isso em reuniões, dentro da igreja, durante o culto, fora do culto, porque o nosso Deus é o mesmo e nós podemos viver essa bênção. Muito bom. E como é bom servir ao Senhor, né? Como é bom testemunhar do Senhor. Isso né? é a ética do crente. Muito bem, nós estamos chegando ao final dessa parte, agora esse episódio de hoje, e nós estamos abordando sobre a ética do crente. E nós iremos dar continuidade a isso no próximo episódio, onde falaremos, inclusive, sobre a questão da simplicidade do crente, o crente que não é invejoso, o crente que tem palavras sábias para transmitir às pessoas. Tudo isso faz parte da ética do crente e nós vamos fazer outras abordagens relacionadas à ética do crente no sentido de aprimorar o nosso comportamento como crentes na sociedade, na família, na igreja, em todos os lugares. Então vamos ficar por aqui nessa primeira parte e logo em breve no nosso próximo episódio nós nos encontraremos para falar mais novamente. Pastor Luiz Fernando, a paz do Senhor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Pai do Senhor, pastor Gilson, Pai do Senhor, irmãos, é sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Amém. Nós sempre estaremos aqui, eu e o pastor Luiz Fernando Pita, para poder transmitir esse assunto e, eventualmente, nós iremos trazer aqui também pessoas convidadas para que falarem ou testemunharem da questão comportamental da ética do crente. Até lá, então, e a paz do Senhor Jesus.